boa noite, sejam bem-vindos ao Grupo Princípios. E hoje a live aborda um tema muito comentado, que é o Pronamp. O que é o Pronamp? É o programa de apoio às microempresas e pequena empresa. E hoje eu estou com os especialistas do ramo, né? Márcia Saldanha e o Odair José, que vão explicar melhor essa questão do Pronamp. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Como o Fábio disse, eu sou a Márcia, né? Eu sou CEO, diretora aqui do Grupo Princípios, e nós vamos hoje discutir, debater, mais um debate, né, Odair? Isso aí. Mais um debate aqui para os nossos colegas, empresários, empreendedores, né? Sobre o programa que está revolucionando aí nas últimas semanas. É isso mesmo, Odair? É isso aí, né, Marcelo? Pegou todo mundo de surpresa aí, essa publicação dessa lei. Bastante dúvidas, né? Boa noite aos nossos, quem está nos vendo agora, né? Nossos clientes, amigos. E quem está aí para tirar dúvidas, estamos aqui para esclarecer todas as nuances desse programa, né? Exatamente. Odair, mas para a gente desmistificar tudo isso daí, o que é o Pronamp? Explica para o pessoal de casa. Pois bem, vamos lá. Pronamp, como o nome disse, né, ali a abreviatura, Programa Nacional de Apoios às Pequenas e Médias Empresas. Tá? Então, esperado já, nós estamos aí correndo 3 meses de pandemia, toda a dificuldade do empresariado de modo geral, né? E foi instituído agora por intermédio da lei número 1399, né? 9, de 18 de maio, esse programa de crédito e financiamento para as atividades, para fluxo de caixa das pequenas e médias empresas, né? Então, esse é o Pronamp. Muito se questionava que até então não foi dado uma ajuda às empresas, né? Agora está aí e esperamos que todos possam ter acesso a essa linha de crédito e que todos possam dar continuidade aos seus negócios, né? Certo. Nós sabemos que só quem tem direito ao crédito são as microempresas e as empresas de pequeno porte. Como que você considera isso? Como que a Receita considera isso daí? Como que o programa considera isso daí? Então, vamos lá. É a definição de microempresa, né, de pequenas empresas. Até R$380 mil de faturamento, ela é considerada uma microempresa. Passou disso até 4 milhões e 800, ela é considerada uma empresa de pequeno porte, tá? Independente do regime tributário que ela esteja. Então, o que define uma microempresa e uma empresa de pequeno porte é o faturamento anual dela. Tá? Então, isso que define o que é uma pequena, micro e empresa de pequeno porte. Certo. Então, aquele empresário que tem no seu contrato social, correto? A descrição microempresa e tem esse faturamento que você estipulou, certo? Porque também nós não podemos esquecer que ele tem que estar estipulado em contrato social. Isso aí. Né? Para estar valendo. Então, independente disso daí, a empresa pode ser normal, ela tendo ali o valor de faturamento até 4 milhões e 800 ali, entre EPP e ME, ela está dentro ali do critério. Para a Receita Federal, o Simples Nacional nem é um regime tributário, né? Como se diz, ela não considera um regime tributário. Então, o que define aí se ela é uma microempresa ou uma EPP, basta o faturamento, não tem outro fator. Ok. E, Odair, quais são essas pessoas jurídicas que não têm direito ao crédito, ao Pronamp? Bom, são o crédito é destinado para as empresas comerciais e prestação de serviço de modo geral. Então, as ONGs, associações, elas não estão contempladas por esse crédito. A gente já teve aqui alguns questionamentos no escritório, né? Sim. Se eles teriam direito. A princípio, não. É só realmente as empresas EPP, ME, EPP, de cunho comercial e prestação de serviço. Para o empresário entender um pouquinho melhor, então, as sociedades limitadas, aquela que vem a sociedade limitada, a EIRELI, aquela que é nova agora, a unipessoal, o empresário, requerimento de empresário entra, o MEI, o microempreendedor individual, a própria EIRELI, né?
Então, todos esses tipos de sociedade, eles entram, tá? E têm o direito. Agora, associações, né? Sociedade anônima, né? Que é as famosas SA. Então, todas essas aí, então, não têm direito de ingressar e não contemplam. Ok. E veja, o que será levado em consideração na hora da análise do crédito? Existe uma análise de crédito? Bem, Márcia, o crédito será, quem será responsável para conceder esse crédito são as instituições financeiras de modo geral. Elas farão a análise de crédito. No primeiro momento, eu entendo que não haverá grandes exigências, né? O banco fará a análise e a critério dele ele vai dizer se considerar ou não. Na lei, diz que o banco não está obrigado a fazer exigência de certidões, né? Enfim, é para facilitar o acesso ao empresário ao crédito, né? Publicar, é tudo muito bonito. Vamos ver como vai funcionar isso na prática, né? Se o empresário conseguirá ter acesso a esse crédito de uma forma mais tranquila, mais fácil, né? Ok. Então, o que você está me dizendo é que essa exigência, essa análise de crédito vai ser feita pela própria instituição. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou até o meu banco, que é o Banco Bradesco, que não está habilitado, né? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e procurar outro banco. Vou procurar o Itaú. O Itaú está habilitado. Aí, eu encaminho a minha documentação para o Itaú, ele vai fazer todo aquele processo de simulação, correto? Vai analisar para ver se eu tenho condições ali com aquela cartinha que a própria Receita já notificou, né? Nós vamos encaminhar para o banco e ele vai fazer todo o processo, é isso? É isso. Então, de posse da comunicação da Receita, a Receita vai enviar para o contribuinte via ECAC, né, o portal do ECAC. Quem não sabe o que é isso, o contador pode auxiliar, né? Enfim, ou pelo DTE, que é o Trânsito Simples Nacional, vai vir a sua receita bruta lá do ano e vem um hashcode, que é por onde os bancos vão conseguir validar a informação, né? De posse disso, o banco vai estipular o valor do crédito a ser concedido. O limite é até 30% do faturamento bruto anual. Então, vai ser dessa forma que vai ser validado. O papel da Receita foi informar o valor do faturamento anual. No banco, né, cada um vai ter que procurar o seu banco, e lá o banco vai fazer as suas exigências, né? Para ser algo não tão burocrático, né? Hoje eu já verifiquei que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil já fizeram as publicações das regras, né, deles, né? Eu não li detalhadamente, mas não me parece algo muito complicado. Os bancos privados estão se movimentando. Conversei com alguns contatos de gerentes de bancos, eles ainda também não estão sabendo, né, como vai funcionar. O Bradesco disse que tem até até a virada deste mês, início do próximo, para organizar tudo isso. Enfim, eu acredito que desta vez será um acesso mais fácil para o empresário. Nosso empresário em geral, né? Eu conversei também com algumas instituições, né, durante essa semana. A Caixa e o Banco do Brasil não tem problema, que já são órgãos que já estão super hiper habilitados já com a Receita. A própria Receita já enviou a cartinha e é só o próprio empresário chegar com o próprio CNPJ e ali eles já vão ter todas as informações do empresário, tá? da empresa, do cliente. O Itaú, né, vai começar as simulações amanhã e os outros bancos, né, cada um tem que ir procurar o seu banco para ver o que eles vão estar deliberando e fazendo essas simulações, correto? Importante também é que tem alguns entes financeiros também que estão contemplados com isso, basta eles se manifestarem e aderirem ao programa, né? Que são as cooperativas de crédito, que hoje aí concorrem forte com os bancos, né? Muitos são correntistas apenas de cooperativas de crédito, né? São as chamadas fintechs, né? As ESC, as empresas de sociedade de crédito, né? Todas elas poderão aderir ao programa para fazer
a ideia, me parece, do governo nesse momento é facilitar o acesso, né? Porque às vezes a gente pode comparar com aquele crédito que veio para o auxílio de pagamento de folha. Muitos não conseguiram, né? Foi burocrático, os bancos privados demoraram a liberar isso. Então, neste momento, eu entendo que tudo está muito, muito favorável para que o empresário consiga realmente ter acesso a esse crédito. Exatamente, Odair, bem dito, bem colocado, porque assim, o próprio financiamento lá, vem do Finame, todos aqueles, né, bancos que a gente vem tentando conseguir e buscar esses créditos para os clientes, eles estão tendo muitas exigências, projetos, então o faturamento, todo aquele processo de Serasa, certidões, então que realmente o cliente ele não está conseguindo, ele não está preparado para este momento de crise. Então esse Pronamp, ele veio realmente, e a gente, né, de todo o coração espera que seja realmente uma coisa para facilitar a vida do empresário, tá? Tanto é que ele vai abranger até o MEI, né, que é o pequenininho, então já vem para ajudar mesmo. Então a gente espera que ao chegar na sua instituição, você tenha um bom relacionamento com o seu gerente, né, para poder conseguir isso daí. Porque a própria cartinha, eu estou com uma aqui na mão, né, Odair, ela tem, gente, não se preocupe, porque ela tem informações assim bem restritas, tá? Consta aqui pelo menos o número do CNPJ, a receita bruta anual de 2019, né? Então, é só mesmo informação para saber qual a porcentagem que você vai estar conseguindo adquirir dentro da sua instituição. Então, de posse com essa cartinha, né, ela está hoje na sua caixa postal do ECAC. Quem não tem certificado digital, porque algumas empresas, pelo custo, né, tem pelo escritório, uma prova de procuração, então a maioria dos nossos clientes tem certificado, outros optam pela procuração eletrônica, então tem ali na caixa postal, então é só verificar isso daqui e levar no seu banco, tá? É bem fácil. E aqueles que optarem pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica, é só ir lá e informar o próprio CNPJ. Porém, pessoal, precisa correr, Odair, para ir fazer esse empréstimo? Isso aqui vai acabar de uma hora para outra? Não. Acho que o primeiro passo do empresário ele é avaliar, né? O Pronamp tem aí algumas situações também que a gente vai discutir mais à frente que tem que tomar alguns cuidados, né? Certos cuidados. Mas assim, o banco tem 3 meses para conceder essa linha de crédito, que pode ainda ser prorrogada por mais 3 meses. Se organizem, né? Verifiquem tudo certinho aí e vá com calma, né? Não há necessidade de correr. Provavelmente vocês estejam recebendo, aqui no escritório a gente determinou que já na segunda-feira, né? Envie para todos com as orientações, como é que vai funcionar. Evidentemente, depois eles vão pedir algum documento a mais e nós já vamos também preparar isso para o nosso cliente, né? Mas não há desespero, né? Não há desespero, porque você comentou aí que é para ser tudo muito tranquilo, sem muita burocracia. Eu vou citar um exemplo negativo, né, aqui do Fomento Paraná, o governo do estado foi lá, publicou, mas nós estamos com processos de clientes há 3 meses. Assim que publicou, nós colocamos ajudamos, né? Nós ajudamos os clientes a fazer o processo lá. Há 3 meses, documentos. Não diz nem que sim, nem que não. Então, inclusive, hoje eu tive alguém me ligou perguntando se poderia aderir a esse também. Eu simplesmente aconselhei, faça. Né? Porque você não sabe, lá não temos um retorno positivo, se sim ou que não, né? A gente cobra lá o pessoal de fomento, se falta pessoas. Enfim, então, o empresário, de modo geral, essa crise é terrível, né? Não tem quem não esteja sofrendo com ela, e veio num bom momento, talvez para alguns vindo até tarde, né? Sim. A gente sabe de casos aí que veio até tarde, e essa crise, pelo menos aqui para nós, eu não vejo assim, uma perspectiva de findar tão cedo, né? A gente vai se arrastar com ela por algum tempo. Então, e o empresário, mesmo aquele que estava com um pouco mais de se preparar para momentos difíceis, nunca imaginávamos que
ia se estender por tanto tempo, podendo atravessar o ano. E essa crise pode atravessar o ano aí, sim. Não será surpresa para ninguém, né? Exatamente. Excelente explicação. Eu tenho visto aqui, nossa audiência está muito interessante. Muito obrigado pela presença de todos. Tá? Estaremos abrindo para perguntas no final dessa live. Então, pessoal, fiquem até o final dessa live, que vai ser muito interessante. Nós vamos escolher aqui algumas perguntas, né? E os especialistas vão respondê-las com o maior carinho. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Dair, o valor desse crédito, como que é o valor do crédito? Qual que é a porcentagem? Quais são os requisitos para estar adquirindo esse crédito? Eu tenho certeza que o pessoal lá de casa está curioso. Deve estar mesmo, Márcia, e tem toda a razão de ficar curioso, né? O crédito será limitado a 30% do valor bruto anual do faturamento da empresa. Tá? Há apenas uma exceção. Se a empresa tiver menos de um ano de existência, né, que ela esteja aberta, ela será ou 50% do valor do capital social integralizado, ou a média do faturamento anual, 30%, o que for maior. Né? Então, faça um cálculo aí, amigo empresário, pega lá o seu faturamento bruto anual. Se você não sabe, você tem que ter essa informação na ponta do lápis, né, quanto você faturou, joga 30%, é o limite que você tem. Claro, a instituição financeira é quem vai analisar e vai te definir, tá? Mas o limite máximo é 30% do faturamento, o que é uma boa ajuda, eu considerei assim, um limite de crédito bem razoável, interessante. Dificilmente conseguiria, pelos meios normais, um crédito nesse montante, né, do faturamento. Sim, perfeito. E quem que vai estar analisando e repassando esse valor? É o banco ou é a Receita? A Receita o papel da Receita é informar a veracidade da informação. Né? Então vem lá aquele hash code, a informação lá no DTE e no ECAC, né? Mas o banco vai receber a informação e ele quem vai definir qual que é o valor do empréstimo. Pode ser até 30% do valor do faturamento bruto. Não quer dizer que determinada empresa vai conseguir, né? Enfim, é uma análise individual de cada instituição financeira. Certo. Eu tenho, por exemplo, 4 empresas, certo? Eu posso pegar o empréstimo pelas 4 empresas? Eu entendo que sim, mas são empresas distintas, CNPJs distintas, você tem direito ao crédito nas 4 empresas. Desde que não ultrapasse aquela receita, né? 30% de cada CNPJ, vamos por assim dizer. Tá? Beleza. E o CNPJ, ele é realmente individual, porque muitas pessoas confundem como grupo econômico. Você quer comentar alguma coisa sobre isso daí? Ele é individual, não é grupo econômico. Para essa lei, você pode sim bloquear o crédito dos 4 CNPJ. Diferente quando é filial. Filial, o faturamento somará tudo em um CNPJ da matriz, aí sim. Né? Então, CNPJs distintos, financiamentos distintos. Perfeito. Você acha que a gente fala da taxa de juros agora? Você acha que é melhor esperar um pouquinho? Porque essa informação é tão relevante para o nosso empresário. O que você acha? Vamos fazer um suspense? Vamos fazer um suspense, né? Então vamos deixar essa pergunta mais para frente um pouquinho, viu, Fábio? Pode ser, Fábio? Pode ser. Pode com ser? certeza. Acho interessante, né? Com certeza. Então tá, vamos fazer um suspense nisso daí então. Então assim, eu vou lá, levo minha cartinha, minha notificação até o banco, correto? E eu tenho alguma restrição de crédito, eu posso, por exemplo, estar no Serasa, como que o banco vai ver isso daí? O que você entende? Não, mas a lei foi configurada para facilitar para o empresário de todas as formas. Tá? A instituição financeira está dispensada de exigência de várias certidões. Tá? Porém, não é garantia que se você estiver negativado ou com alguma pendência, você vai conseguir o teu crédito. Tá? Mas a lei não faz menção a quem está negativado ou não. Porque a garantia ela é pessoal. Tá? Então, eu entendo que a lei está configurada para que todos tenham acesso. Ok. Mas, porém,
a garantia pessoal. A garantia Depois pessoal. a gente pode dizer um pouquinho mais sobre o que exatamente é isso. Essa garantia pessoal, né? Exato. Então, pessoal, não tem uma certa restrição a princípio que nós entendemos, porque a lei ela é bem subjetiva, ela não diz, eu estou no Serasa, ou é bem clara em relação a CADIM, título de eleitor, como está dentro da base da legislação, e as próprias certidões, que é certidões federais, municipais, estaduais, FGTS, que vem matando os empresários, né, nos últimos meses, né, e por conta da crise. Então, está dispensado de todas as certidões, tá? Em relação a outro tipo de restrição, aí a gente aconselha você conversar direto com o seu gerente, porque às vezes você tem um problema em um certo tipo de banco, por exemplo, Bradesco, Itaú, de repente você não tem um problema na Caixa, então pode ser que você venha conseguir esse crédito mesmo com restrição. Pode ser, tá, gente? É só uma suposição, é só um entendimento, por quê? Porque a lei ela não menciona específico Serasa, né? Então é bem isso daí. E também a questão do funcionário, né, Odair? Exatamente, isso é importante, né? Pode demitir? Pode. Pode demitir. Pode. Desde que Desde que seja reposto o seu pago. Uma das premissas da lei, né, é garantir o emprego. Certo. Tá? Então, você vai ter, a partir do momento que você adquiriu esse crédito, você vai ter que finalizar o pagamento desse crédito até 60 dias depois de finalizado o pagamento do empréstimo, manter o mesmo pago. Então, você pode trocar, evidentemente, a lei é interessante devido a isso, você não está amarrado vou ter que ficar com o meu quadro, de repente alguém, né, faz alguma coisa que tem que demitir, mas você vai ter que terminar o contrato com o mesmo número de igual ou superior, para manter empregos, o que eu acho interessante, bem interessante. Sob pena de ter que quitar o empréstimo antes do tempo. Quitar o empréstimo antes do tempo, exatamente. Então tem que acompanhar bem ali a determinação, a base legal, né? Você até pode demitir, porém, 60 dias após o término do pagamento do empréstimo, você tem que repor. Se você iniciou o empréstimo com 60 funcionários e você vai ter 50, você tem que, até o término, estar com 60. Tá? Então, sob pena de quê? De ter que pagar todo o financiamento. De uma vez só, tá? Bom, vamos lá. A Márcia Ivan, né, muito bem-vinda. Ela faz a seguinte pergunta: pedi um crédito a minha gerente de 100 mil e ela falou que eu precisava fazer uma capitalização de 20 mil para aprovar. Isso é ilegal, não? É ilegal. Totalmente ilegal nas operações normais. Inclusive na lei tem lá que não pode ser venda casada, né? Então esse crédito não está atrelado a nenhum outro tipo de serviço do banco, da instituição financeira que ela procurar. Tá? Sim, é ilegal, isso eu posso garantir para ela. Qualquer operação é ilegal. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, o Cloacir Benzan, muito bem-vindo também, boa noite. A minha empresa ME faturou o ano 2019 o valor de 367.990.000 e o gerente da CEF me falou que não se enquadra no Pronamp, pois o limite de faturamento é 360 milhões. Isso procede? Você pode repetir o valor do faturamento dele? O valor do faturamento? 367 mil. Não, se ele faturou até 367 mil, ele tem direito sim. O Pronamp contempla empresas com faturamento até 4 milhões e 800. Exatamente. Tá? Tem direito sim, até você tem direito a um crédito de 367. Como é que é o nome dele? Cloacir. Eu acho que os gerentes de banco ainda estão um pouco perdidos. A lei está ela é recente, né? Aconteceu isso lá também com o financiamento da Folha, mas pode procurar insistir que você vai conseguir sim. Tem todo o direito e tem toda a condição para conseguir. Exatamente. Não conseguiu em um banco, vai em outro, tá? Porque assim, é muito novo ainda tudo isso. Os bancos não estão preparados, nem a Caixa, nem o Banco do Brasil, nem os bancos privados,
tá? É Itaú, Bradesco, então muitos nem aderiram ainda, estão habilitados, mas não aderiram, tem uns que nem vão aderir, então assim, procure a sua agência. E assim, ó, também uma dica, você pode estar abrindo sua conta em um dos bancos cadastrados, tá? Então, de repente, se tem um bom relacionamento ali com a Caixa, com o Banco do Brasil, vai lá e abre a sua conta lá, tá? Porque daí você vai estar realmente dependendo dessas instituições, tá? Ok. A Thaís, muito boa noite, Thaís Prado, ela está perguntando o seguinte: poderia explicar as regras do Pronamp? Quais são as condições? Recebe em quanto tempo? Ok. A regra básica do Pronamp é o seguinte: faturamento até 4.800.000, pagamento será em 36 vezes, tá? O recebimento do crédito em si, em relação ao banco, a instituição vai definir. Algumas instituições pagam parceladas, outras pagam de uma vez só, né? Enfim, mas basicamente as regras gerais são: se enquadrar com NE e EPP, 36 meses para pagar, e os juros que nós vamos falar daqui a pouquinho, não é um programa com muitas regras em muitas situações. E lembrando que não pode demitir, você pode demitir, mas o quadro você vai ter que manter o mesmo número, e esse recurso ele deve ser empregado nas atividades operacionais da empresa, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E a questão do trabalho escravo, né? Também Isso mesmo, bem importante, Márcia. Empresas que têm algum problema com trabalho escravo infantil também não será contemplada. Se tiver lá denúncia, se já tiver respondido algum processo, não será contemplada também com esse problema. Perfeito, muito bem colocado. Antes de entrarmos no próximo tópico, o Jorgeton Edson Lima, muito boa noite. Ele está perguntando assim: não tenho conta na Caixa Econômica e nem no Banco do Brasil, eu consigo fazer o financiamento por lá? Bom, provavelmente o banco vai exigir que você abra a conta lá, né? Mas verifique, Jorge, né? Jorge. Outras instituições também estão se habilitando. As privadas provavelmente levarão um pouco mais de tempo. O Banco do Brasil e Caixa Econômica já anunciou hoje as regras, está lá no site deles, né? Mas aguarde o teu banco, né? Ou comece a conversar com o teu banco. Cooperativas de créditos, fintechs, muitas instituições estarão habilitadas para poder, para que vocês possam ter acesso com facilidade a esse crédito. Ele fez um adendo também, né, perguntando se esse financiamento é só para manter os salários ou para qualquer movimento da empresa? É para atividades operacionais da empresa. Toda atividade operacional da empresa, pagamento de funcionário, compras de mercadorias, investimento em ativo, caixa, você tem um caixa ali para atravessar esse momento, exceto distribuição de lucro. Tá? Então, distribuição de lucro não está contemplada. Se você pegar esse financiamento e usá-lo para pagar distribuição de lucro dos sócios, você corre o risco de ter que pagar o financiamento antes do prazo. Aí as coisas ficam mais complicadas. Essa questão de distribuição de lucros era uma questão que a gente ia tratar mais para o final, porque ela é muito polêmica e ela é bem interessante. Então, assim, eu e o Odair, nós somos sócios, certo? Obviamente, nós temos o nosso prolabore e temos também a nossa distribuição de lucros, correto, Odair? Isso aí. Então, assim, eu e o Odair, aqui pelo Grupo Princípios, nós pegamos o Pronamp. Contratamos ali, vai a nossa cartinha, notificação, recebemos o valor X. Odair, eu posso repartir 20 mil para mim, 20 mil para você desse valor? Não pode, mas infelizmente não pode. Infelizmente não podemos. Nós podemos usar isso para quitar a casa própria? Também não. Também não. Então, a distribuição de lucros, ela está totalmente descartada, gente. Esqueçam que vocês vão dividir isso daí. Isso daí veio assim, para realmente ajudar o empresário. Tá? O que é ajudar o empresário? É o que o Odair acabou de dizer. É para fazer caixa, é para você ter, para pagar folha se você quiser, para você comprar produtos à vista. Então, todos esses processos destinados à empresa, não para pessoa física. É isso aí. Nós esperamos que essa situação pandêmica se encerre em breve, né? Quando se encerrar, o empresário vai ter que ter um fôlego aí financeiro para reiniciar suas atividades. Aqueles que já estão voltando, né? Alguns estados, alguns municípios
a gente já via as atividades voltando, né? Ou para atravessar em algumas regiões que a coisa ainda está complicada, atravessar esse período. Tá? Não as pessoas confundem ali, né, a empresa ter que distribuir lucro sem condição. Se ela registrar um lucro contábil, tudo bem, mas a principal destino desse recurso será para manter as atividades operacionais da empresa. Então, tudo que contempla isso deve ser aplicado. Exatamente. De repente a pessoa está com um negócio aí que não está dando certo, que não está dando lucro, de repente vai se reinventar em outras coisas, né? Isso. Isso está bem, não vamos dizer na moda, mas vamos dizer assim, que as pessoas estão se reinventando, as pessoas estão, eu não consigo vender ali dentro do meu restaurante, mas vai fazer alguma coisa para conseguir captar um investimento, clientes, né? Exatamente. Então, é um novo, né, que a gente não sabe ainda. De repente, o negócio das pessoas, do empresário, de modo geral, foi tão impactado que ele precisa fazer um investimento para continuar. Exatamente. É para isso que serve essa linha de crédito. Né? Um restaurante, que é self-service, buffet, né, melhor dizendo, né? Não pode, a gente sabe que buffet não vai funcionar. Ele vai ter que mudar balcão, criar uma estrutura, contratar mais gente. É para isso que serve. Né? Perfeito. A Denise, boa noite, fez a seguinte pergunta: juros, quais são os juros desse empréstimo? Nós vamos falar pro final. Nós vamos aguardar. O povo quer saber. Nós falamos agora, não vai embora. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Como tem muitas perguntas surgindo aqui no chat, tá? A gente vai segurar um pouquinho, tá? Para que a gente possa abordar todos esses tópicos. E no finalzinho da live, nós vamos fazer a bateria de perguntas. Então, o Odair e a Márcia, eles vão responder todas as perguntas que vocês fizerem aqui no chat, ok? Perfeito. Então, vamos lá. Odair, o prazo do parcelamento, eu acho que deveria ficar um pouquinho mais claro para o pessoal. O que você acha? É em 36 meses. Né? Então, acessar o parcelamento é em 36 meses, né? Você tem para quitar o parcelamento. Uhum. E aquela pergunta que não quer calar, precisa de avalista? Precisa de garantia? Então, pessoal, não precisa de avalistas e de garantia. A garantia será pessoal do sócio. Tá? Você vai dar um pulo de alegria. Não preciso, mas lembre-se bem, isso não é tão bom assim. Se você ficar inadimplente com o parcelamento, a dívida vai direto para o seu CPF. Quando vai para o seu CPF, ele pode aí bens pessoais que vão estar envolvidos. Né? Então, não comemore antes né? Então, a lei diz lá que são garantias pessoais e tem lá os percentuais, não é pouco, tá? Então, muito atento em relação a isso. Não vai precisar de avalista, não vai precisar de outro tipo de garantia, mas a garantia é pessoal do sócio. Então, se eu for lá pela nossa empresa, nós vamos estar lá avalizando lá. Então, em caso de inadimplência, vem direto para o meu CPF, aquilo que eu tiver de bem poderá ser usado para a quitação da dívida. Outra pergunta que eu acho bem pertinente que o pessoal deve estar se perguntando, porque tem alguns requisitos em relação ao funcionário, né? E a empresa que não tem o colaborador, que não tem funcionário, ela pode aderir ao programa? Eu entendo que sim. Pode, né? Se ela não diz que se manter no funcionário, não tem nenhum, mas... Exatamente, porque é o mesmo caso do MEI. O MEI, muitas pessoas não têm funcionário. Então, se o MEI está ali na legislação, que é uma pequena empresa, ela pode entrar, então nós entendemos também que aquela empresa que não tem funcionário também pode aderir ao programa. Porque o sócios, né, o sócio ou sócios, né, ele também está ali realizando um trabalho, né? Exatamente. E assim, para o pessoal, eu acho que é uma grande dica, assim, como que eles vão pegar esse dinheiro e transformar esse dinheiro em ativo na empresa? Porque assim, hoje, pensa assim, o empresário vai pegar esse dinheiro, ele precisa ter uma consciência, né, ele precisa estar bem consciente, porque é um dinheiro que é basicamente certo, dependendo do relacionamento dele que ele tem com a própria instituição. Então, é muita dúvida das pessoas, por exemplo, hoje pegar o dinheiro
e, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou pagar conta, eu vou abrir outra empresa, eu vou deixar a minha encostada. O que nós do Grupo Princípio podemos ajudar esses empresários a tomar, por exemplo, uma decisão em relação aos ativos na empresa deles, né? Isso. O que você acha? Isso é importante, uma pergunta bem importante. O primeiro passo é analisar se você precisa do crédito, né? Embora eu entenda que nesse momento, que essa crise a gente não sabe até onde vai se estender, e é um financiamento relativamente interessante, mesmo que você, empresário, aí, de repente ainda esteja aguentando, né, o seu negócio, alguns negócios a gente sabe que não foi tão afetado, alguns até conseguem ter uma movimentação maior, mas nós não sabemos o dia de amanhã, né? Então amanhã essa crise pode se estender por muito tempo e tudo pode complicar um pouco mais, então eu entendo que é interessante que se pegue. Depois desse financiamento, é preciso fazer um bom planejamento, um excelente planejamento de como aplicar. Não vou nem falar a palavra gastar aqui, de como aplicar este recurso. Tá? Então, os negócios foram impactados, a relação de consumo mudou, você tem que pensar no e-commerce, você tem que pensar em entrega, você tem que pensar no atendimento diferenciado. Tudo isso você vai ter que pensar. Então, não é pura simplesmente pegar esse recurso e pagar uma conta, comprar uma mercadoria e esperar o que vai acontecer. Procure por pessoas especializadas, bons gestores financeiros, um bom planejamento financeiro, um bom planejamento de negócio, para que você possa fazer com que esse recurso realmente se transforme em lucro para a tua empresa. Realmente faça com que a sua empresa tenha sustentabilidade, realmente faça com que a sua empresa ela perpetue mesmo que esse momento de crise. Tá? Então, procure pessoas especializadas. Nós aqui do Grupo Princípios estamos para os nossos clientes, a gente tem ali orientado bastante com relação a isso, né? Enfim, aplique com sabedoria essa possibilidade de financiamento. Não é pura e simplesmente pagar uma conta atrasada. Enfim, tudo tem que ser muito bem planejado, senão, como já diria um ditado bem antigo, né? Dinheiro na mão é vendaval, e pode ocorrer, assim, você pega um montante, quando você vê já foi, né? Aplique com sabedoria, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Até porque nem todas as empresas também têm um faturamento expressivo, né? Então nós temos todos os tipos de faturamento, né, gente? Tem pessoas que abriu a empresa agora, tem pessoas que não tiveram receita totalmente no período dos 12 meses, né, no próprio exercício. Então, assim, como 30% disso daí, então às vezes é um valor pequeno, né? É um valor pequeno. Então tem que pensar bem o que vai fazer com isso daí, tá? Eu acho que cada um sabe das suas responsabilidades, tem que ter cautela realmente. Então eu acho perfeito essa colocação, né? É isso aí, a gente não pode esquecer que tem impostos postergados pela frente, enfim, tudo pode, daqui a 3, 4 meses, vir os impostos que são postergados, mais parcelas de financiamento, né? Tem uma situação bem complicada, né? Tá, aproveitando, vamos falar sobre a carência? Então, o pessoal tem bastante dúvidas, né? A carência ela não tem previsão na lei, mas no Fundo Garantidor de Operações existe uma regra interna deles que prevê até 8 meses de carência. Mas eu entendo que isso vai ficar a critério de cada instituição financeira. Tá? Mas lá no FGO tem uma previsão de 8 meses de carência. Tá? Então aí você vai ter que negociar lá com a instituição financeira. Quando você vai estar negociando com o seu próprio banco, com a sua própria instituição, ali eles já vão fazer uma simulação, né? E já vai passar para vocês todos os requisitos, né? Então aqui nós somos instrumentos, né? Nós estamos trazendo a base legal e entendimento, né? Quando vem da base legal, nós estamos na base legal que está na lei. Quando vem de entendimento é o que nós entendemos. Por quê? Porque tudo que a lei não dispõe, nós precisamos entender
e dar nossa opinião, mas vai ser bem interessante vocês ter um bom diálogo ali com o seu gerente, né, para poder saber sobre tudo isso. Importante dizer que, caso consiga carência, o financiamento tem que ser quitado em 36 meses, mesmo com a carência. Então, se conseguir lá 6 meses de carência, por exemplo, vai ter que ser quitado em 30, depois começar a pagar. Em relação às parcelas, também, tá? É até 36 vezes. Não quer dizer que você tem que fazer só em 36 vezes. Você pode fazer em menos, pode fazer até uma parcela única, se você quiser, e se não apresentar os requisitos, né? Exato. Então, você pode fazer até 36 vezes, tá bom? Mas pode negociar outros prazos com seus bancos, sim. Tem gente que não gosta de pagar coisas muito longas, né? De fazer compromissos longos. Até 36, não será maior, mas poderá ser menor. Poderá ser, exatamente. Você acha que falamos então da taxa Selic agora, Fábio? O que você acha no momento? Podemos responder uma pergunta aqui do Emerson. Boa noite, Emerson. Ele falou que achou as taxas de juros muito altas, né? Tem que pegar em extrema necessidade, além dos valores oferecidos serem baixos. Ele fez essa comparação com o faturamento dele, será? Sim. Bom, o Emerson, né? Veja bem, Emerson, dificilmente numa instituição financeira, com poucas garantias, você vai conseguir um financiamento maior que 30% do seu faturamento. Não existe. Tá? Não tem essa se você, imaginamos que você vá num banco, não houvesse essa situação especial que estamos vivendo, e fosse lá pedir um financiamento para começar o teu negócio. Dificilmente você iria conseguir, fora BNDES, BRDE, algo maior que 30%. Os juros que já vamos comentar aqui, ele está bem atrativo em relação às operações normais de mercado. Não vejo como uma situação, como juros muito abusivos, né, ou altos, não. Eu acho que está... Claro, ainda é um padrão alto, se você for pensar em outras situações de outros países, ou para um país que precisa crescer, precisa se desenvolver. Mas, do que tem para hoje, eu considero razoável. Diante de todos esses financiamentos que vieram para nós, porque nós estamos acompanhando as medidas, né? Tanto o próprio financiamento com o próprio banco para pagamento de folha, né, o próprio Banco Fomento. Então, assim, todas as ações que vieram para a gente como medida até o momento, esse daqui, então, assim, a gente está bem feliz e bem contente, a gente espera que tenha bastante êxito, né, com os nossos clientes e com vocês também, né, que venha a conseguir, tá? Mas, assim, é claro, tem que ficar bem claro para vocês que isso depende muito do que vocês faturaram o ano passado. Tá? O ano de 2019. Por quê? Veja, tem muitas pessoas que confundem, né, Odair? E isso é normal, é clássico, né? Confunde o faturamento fiscal com o faturamento real. Então, o faturamento fiscal é uma coisa e o faturamento real é outra. O Odair, nosso contador, pode explicar muito bem isso daí, essa diferença que às vezes a pessoa confunde, né? Exatamente, né? Muitos empresários preferem não declarar a sua receita na integralidade. Declara 30%, 20%, 40%, 50%, enfim, seja lá qual for o percentual. Isso vai fazer falta agora. A sua receita que vai servir como base para acesso ao crédito será a sua receita oficial, aquela declarada junto à Receita Federal. Tá? Então, eu, como defensor de que as coisas têm que ser tudo no seu devido lugar, quem infelizmente não declara tudo, nesse momento, ficará em desvantagem. Eu sinto muito, mas é o ônus que corre agora, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Liberato. Boa noite. A primeira o empréstimo será pago integral para o tomador, empresa, ou o governo irá emprestar em parcelas? Se o governo for emprestar em parcelas, em quantas parcelas o governo irá fazer? Bom, tudo isso deverá ficar a cargo da instituição financeira. Tá? A gente sabe que teve, quando você fala de instituição financeira governamental, BNDES, BRDE, eles fracionam o pagamento ali em 3, 4, 5, 6 vezes, né? Mas eu acredito
que neste caso especificamente não deverá ser ocorrido, o empréstimo deverá ser concedido automaticamente assim que aprovado. Tá? Não será feito aportes, né, como costuma acontecer com BNDES ou BRDE. Muito bem colocado. E ele perguntou também a questão do empréstimo. O empréstimo pode ser feito em até 36 parcelas. Isso significa que se eu tiver 10 funcionários, precisaria ter 10 funcionários por 38 meses, é isso? Perfeito, é isso aí mesmo. 38 meses tendo 10 funcionários. Excelente pergunta. Ele pode até demitir, mas na hora ele tem que repor, tá? E o governo hoje tem meios para fiscalizar isso, né, Marcelo? Nós temos meio através do próprio CAGED, através dessas informações que são entregues mensalmente pelas contabilidades. Então o governo tem como cruzar, né? Também tem o E-Social. Então todo esse cruzamento já foi criado para quê? Para a Receita se certificar que não vai ter descumprimento de regras. A Márcia Ivan, boa noite, mandou a pergunta, quem está com o imposto atrasado, consegue? Bom, como nós dissemos lá no começo, Márcia, né? Márcia Ivan, né? Márcia Ivan. Os bancos estão dispensados de exigências de certidões. Tá? Várias certidões ali que normalmente eles exigem, eles estão dispensados. Porém, cada instituição financeira vai ficar a critério dela exigir algum tipo de documento a mais. Eles estão dispensados, quer dizer o quê? Eles não estão nem obrigados, nem né? Eles vão fazer vista grossas em relação, porque prevê a legislação, em relação à certidão federal, estadual, municipal, FGTS, que tem sido, né, vou frisar de novo, gente, que tem sido uma polêmica esses últimos dias por conta da redução e suspensão. Então, o banco não vai poder cobrar isso daí. Tá? Como é uma operação que tem garantia do FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações, eu acredito que o banco vai facilitar isso. No caso, inadimpliu, o Fundo Garantidor é que vai bancar, né? Só que inadimpliu tem que sempre lembrar. O CPF da pessoa é que vai ser o garantidor. É a garantia pessoal do sócio. Perfeito, vamos para o próximo tópico? Vamos lá. Então, Adair, vamos falar da taxa de juros? Vamos falar da taxa de juros, né, Marcia? Vamos lá. Vamos lá. Tá. Bom, pessoal, a taxa de juros do financiamento prevista em lei é taxa Selic e mais 1,25%. Tá? Então, se nós pegarmos a Selic dos últimos 12 meses, ela deu em torno de 3%, um pouquinho a menos. Com mais 1,25%, então você teria um empréstimo concedido a 4,25% de anual. É uma taxa excelente para os padrões que nós estamos acostumados. Vamos lembrar que há pouco tempo atrás, possivelmente você conseguiria, talvez ali no 3, 2,5%, né? Taxas mensais. Né? Então, a taxa, não há que se discutir, evidentemente ficou razoável. Claro, a gente sempre quer menos, né? Quando você fala em fomentar a atividade econômica, espera-se mais, mas não está ruim, tá? Em relação às outras linhas de créditos anteriores, né? Tá, então a taxa Selic 1,25 mais 3, que dá um total de 4,25%. É isso? Se fôssemos analisar, hoje seria 4,25%. Lembrando que a Selic ela é variável, né? Isso. Daí, e se por um acaso, responder uma pergunta da Denise, acredito, né? E se por um acaso essa Selic explodir, dar uma louca no Brasil? É um risco, é sempre um risco a Selic. Como que o empresário vai ficar, Adair? É verdade. Como faz? É uma boa pergunta, né? Eu teria que ser a mãe de Ná aqui para prever alguma coisa. Ter uma bola de cristal. Mas assim, analisando o cenário econômico do Brasil hoje, eu não vejo nos próximos 36 meses espaço para a Selic crescer. A equipe econômica que nós temos no Brasil hoje, ali, né? Não é uma preocupação muito grande para mim que a taxa Selic cresça nos próximos 36 meses. Se fosse algo maior, 180 meses, algo assim, eu me preocuparia, porque é um longo prazo. Mas se você levar em consideração 36 meses, não é um prazo tão longo assim. E num cenário de 36 meses, nós não temos perspectivas de que a Selic exploda, que vai lá para índices alarmantes, né?
Enfim, não me preocupa nesse momento. Eu não creio que vai ser algo descontrolado daqui para 36 meses é curto prazo para financiamento. A Thaís Prado está perguntando aqui novamente se ela pode pagar em menos parcelas, né? Ela pode pagar em menos vezes. Sim, o limite é 36 parcelas, mas não será. Menos pode ser. Exatamente, menos. Você negocia com o seu banco, Thaís. Você vai lá, eu quero em 10 vezes, eu quero em 5 vezes, tranquilo. O seu banco você vai estar negociando contigo, tá? Não é uma exigência da Receita, é uma consolidação você e a sua instituição bancária. É isso aí. Perfeito. Vamos para o próximo tópico. Próximo. Nós estamos no último tópico aqui, né, para a gente já ir finalizando a nossa live. Como que o Grupo Princípios ele está ajudando os clientes, né, porque nós temos um trabalho social também que nós fazemos em relação aos outros clientes que nós atendemos, né. A nossa equipe, ela tem trabalhado desde o dia 18 incansavelmente para estar estudando sobre legislação, para estar passando para os nossos clientes, né. Nós decidimos fazer essa live hoje já justamente para tirar várias dúvidas de várias pessoas, porque realmente nós consideramos isso aqui uma coisa muito boa, o empresário. Como que o Grupo Princípios pode ajudar essas pessoas caso, né, alguém tiver algum interesse de nos procurar, e como nós estamos orientando nossos clientes hoje? Bom, é isso aí, Márcia. Primeiro fato que a gente foi estudar a lei e verificar todas as nuances e orientar o nosso cliente, né? Explicar para ele como vai funcionar direitinho, para que ele também não tome uma decisão errada. O segundo passo é ser ágil naquilo que nos cabe, que é enviar para nossos clientes. Alguns não sabem nem o que é um DTE, o que é um ECAC, enfim, nós precisávamos com urgência enviar essa informação para o nosso cliente. Então, de posse dessa informação que a Receita enviou, lá do hashcode, ele vai procurar o banco, vai negociar com o banco, né? Provavelmente o banco vai pedir algum documento auxiliar. Nós estamos aqui com uma força-tarefa, assim que ele pedir essa documentação, imediatamente a gente devolve para que ele possa apresentar para o banco. A gente já teve um caso aqui já, né, de alguns documentos foram pedidos, já enviamos, startamos, temos uma equipe aqui preparada para poder providenciar isso o mais rápido possível. Tá? De posse disso, o cliente conseguiu, obteve lá o crédito, auxiliá-lo na aplicação desse recurso. Se deixar assim para o cliente a esmo, ele pode dar um passo em falso, a empresa dele pode ter um problema, ele pode inadimplir e a bola de neve fica ainda maior, que vai para o CPF. Lembrando sempre, inadimpliu, vai para o CPF. Então, desde o início do processo, na agilidade das informações, da juntada de documento, até a orientação de como utilizar esse recurso, o Grupo Princípio está aqui à disposição. Se você é nosso cliente, pode nos procurar, a gente vai te receber com todo carinho, que você já está acostumado. Se você ainda não é nosso cliente, nos procure também, não tem problema, a gente está aqui disposto a orientar, que a gente precisa fazer com que o empresário passe por esse momento difícil. O empresário vai ter um papel fundamental assim que essa pandemia acabar, assim que essa crise acabar. Nós, empresários, que eu também me insiro nesse contexto, também sou um empresário, né? Todos nós que somos, também me insiro nesse contexto, nós que vamos fazer com que esse país saia de todas as dificuldades que estamos aqui. Tá? Então, conte conosco para aquilo que você precisar, mais informações, você tem os nossos contatos, tem nossas páginas. Se não conseguimos esclarecer suas dúvidas aqui, pode enviar um e-mail, enfim, nos procure pelos canais, estamos sempre à disposição. Perfeito. Olha, o Jorgeton, novamente, obrigado pela sua interação, Jorgeton. Estando tudo aqui com os documentos, é demorado a aprovação? Não é para ser demorado, Jorgeton. É para ser fácil, Jorge. Facilitar. Eu imagine, Jorge, eu tenho aqui alguns processos com outras linhas de crédito que foram oferecidas, né? E a gente fica frustrado também por vários clientes, né? A gente sabe que o empresário nesse momento está precisando
E para mim é uma decepção e uma tristeza também. Mas, compartilhamos a mesma dor, exatamente. Mas esse programa especificamente foi constituído para não ser moroso, para ser rápido, para que vocês possam ter acesso ao recurso. As empresas estão morrendo, né? As empresas estão com muitas dificuldades. Por mais que alguns aí já estão retomando, mas voltar 100% vai demorar. E esse recurso é fundamental. A gente cobrava das autoridades, do governo, que esse recurso viesse e chegou. Tá? Esperamos que o empresário tenha o acesso com facilidade. Conte conosco, procure lá. Jorge, eu acho que eu conheço ele. A gente vai te ajudar no que for possível. Se for mesmo que a gente está pensando, né? Perfeito. Olha só, tem uma pergunta aqui, a Edmara Guerra, muito boa noite. Se tiver restrição em algum banco, ainda assim é possível conseguir? Ainda assim é possível. Então assim, Josimara, há uma luz no fim do túnel. Vá ao teu banco. Se você não conseguir acesso no seu banco, vai em outro. Se não conseguir em outro, vai em outro. Porque assim, as instituições elas têm liberdade para te fornecer esse projeto, tá? Esse financiamento. Então, não desista. A legislação, ela não diz Serasa, não diz restrição, então ela está bem bacana em relação a isso. Nós não podemos afirmar, porque isso não é base legal. Mas, se você não conseguir em um banco, você parte para outro. Se não tiver conta em um banco, abre conta em outro banco. E assim por diante. Mas é interessante que tenha um relacionamento legal com o seu gerente, né? Perfeito, acho que encerraram aqui as perguntas no chat. Quem tiver mais perguntas, por gentileza, vamos dar um tempinho. Se ficou alguma dúvida, né? Se ficou alguma dúvida, quem tiver alguma dúvida, já estamos com o canal aberto aqui para perguntas. É o nosso último tópico abordado do Grupo Princípios. Eu vou deixar aqui meus agradecimentos ao meu sócio, o querido Odair, ao Fábio. Nós estamos aqui, gente, sem nossas máscaras, nós estamos aqui com proteção, tá? É só neste momento, nós já vamos nos alinhar aqui, não se preocupem, tá, quanto a isso. Eu gostaria de agradecer a nossa equipe fiscal, né, Odair, que tem nos ajudado bastante. Isso. A Michele, o Celso, a Mari. Então, são pessoas que estão aqui do nosso lado, contribuindo no dia a dia para que tudo isso, né, para que todos os nossos clientes e as pessoas que estão ligando aqui, nos procurando, sejam atendidos, tá? Perfeito. Pessoal, e fica o convite para que vocês curtam aqui a página do Grupo Princípios, tá? Ativem as notificações da live para vocês ficarem por dentro das próximas transmissões que faremos aqui, direto do QG do Grupo Princípios. E eu tenho certeza que vocês irão gostar muito, ok? Agradeço aqui o tempo, né, do Dair, da Márcia, e nos vemos na próxima. Muito obrigado, uma ótima noite para vocês, bom descanso. Beijo, pessoal. Até. Até a próxima.